Meus irmãos, uma boa noite. Gostaria de fazer a leitura de um salmo para vocês, o Salmo 139. Como vocês sabem, nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Estamos transmitindo essa mensagem ao vivo pelo Facebook. Para você que ainda não participa das nossas transmissões online pelo Facebook, é só você adicionar a gente digitando Jesus Santos. Você vai digitar Jesus Santos e você vai ver o ícone do Ministério Jesus Não Mente, e é só você adicionar a gente e começar a participar. Bom, vamos fazer uma leitura do Salmo 139. Eu sinto no meu coração que tem pessoas que estão precisando dessa palavra. A gente vai ler o Salmo e vai fazer alguns comentários. Vocês que quiserem fazer algumas perguntas, sintam-se à vontade para fazer perguntas nos comentários, ok? Esse momento é um momento da gente interagir, da gente trocar experiência com a palavra de Deus. É um momento onde nós temos que trocar informações, nós temos que trocar essas dúvidas que vocês têm que perguntar. Então peço que vocês abram as suas Bíblias no Salmo 139, Salmo de Davi, e se vocês tiverem algum tipo de dúvida, vocês façam perguntas nos comentários que a gente vai estar visualizando e respondendo vocês. O objetivo dessa pregação pelo Facebook é exatamente essa. É manter uma integração com os verdadeiros de Deus que ouvem o verdadeiro Evangelho, para que juntos nós possamos crescer na graça e no entendimento de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo de graça. Bom, Salmo 139, primeiro versículo ensina: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Então, no primeiro versículo do Salmo 139, o Senhor está dizendo que Ele te sonda e Ele te conhece. Não adianta você achar que Deus está longe de você. É você que está longe de Deus. O Senhor te sonda. Ele tem visto as opções que você tem feito na sua vida. Ele respeita as opções que você tem feito. Se você gosta do pecado, Deus respeita você. Deus ele não vai impor para você que você tem que abandonar o pecado para que você viva com Ele. Ele chama você no seu coração. Agora, se você não quer ouvir, aí não é um problema de Deus. É um problema seu com Deus. Então, muitas pessoas estão vivendo suas vidas de uma maneira afastada de Deus, mas o Senhor sempre está sondando essa pessoa. Por isso ela sempre ouve a voz do Espírito Santo no coração dela, incomodando ela em relação aos pecados que ela está cometendo. Aquela voz do Espírito Santo que diz: meu filho, minha filha, para com isso. Abandone essas amizades. Abandone as drogas. Essa pessoa que você está não vai te levar a lugar algum. Então você precisa começar a entender que Deus nunca se afasta do ser humano. É o ser humano que se afasta de Deus, porque Deus ele está ao nosso derredor, nos sondando. Então a palavra ensina que o Senhor nos sonda e nos conhece. Então o Salmo 139, versículo 1 ensina isso. No versículo 2, o salmista diz: Tu sabes se eu me assento ou me levanto, de longe entendes os meus pensamentos. Então, nesse versículo 2, o salmista está dizendo: Senhor, tu sabes o meu assentar e o meu levantar. O que isso significa? Isso significa que Deus sabe muito bem o que você faz durante o seu dia. Não adianta você... E essa palavra não só é apenas de arrependimento dos pecados, tá, irmãos? Mas também para você entender que mesmo que você seja um servo fiel de Deus, uma pessoa que obedece a Deus com todo o seu coração e todo o seu entendimento, você precisa entender que Deus ele conhece o seu coração. Deus, ele sabe o que você precisa. Você não precisa ficar ansioso por nada. O Senhor, ele conhece o seu assentar e o seu levantar. Então, o que você precisa fazer é acreditar no Senhor, porque Deus te conhece. Ele sabe as coisas que você tem feito. Ele sabe o esforço que você tem tido para obedecer ao Evangelho. Deus sabe que você tem procurado lutar contra o pecado. Então, não tente se desesperar, porque o grande problema das pessoas é que elas pensam que Deus não está agindo na vida delas. Mas Deus está dizendo aqui: Ele conhece o teu andar, Ele conhece o teu levantar. Deus sabe tudo que você faz. E você precisa começar a crer cada vez mais que Deus está ao seu lado. Nesse momento que eu estou falando com você, Jesus está ao seu lado. Você está me ouvindo, eu não sei quem você é. Mas você que está me ouvindo, se você está me ouvindo agora, é porque Deus quis que essa mensagem chegasse ao seu coração. E Deus está dizendo para você que Ele está ao seu lado. E Ele está dizendo para você: abandone tudo aquilo que não provém de mim. Arrependa-se dos seus pecados e viva uma vida verdadeira comigo. Confie em mim. Não tem problema que eu não possa livrar você. O que você precisa
é que você tenha mais fé na presença do Senhor, porque o Salmo 139, a gente só viu 2 versículos até agora, e esses 2 versículos foram mais do que suficientes para você entender que Deus te conhece e te sonda. Então ele conhece todas as suas necessidades, ele sabe das suas lutas. Não existe esse negócio de, eu estou na presença de Deus. Todos nós estamos na presença de Deus. Todos nós estamos na presença de Deus. A grande questão é, será que Deus está habitando dentro de você? Porque a presença de Deus, ela é óbvia. O ser humano está sendo observado por Deus. A palavra de Deus ensina no livro de Provérbios que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Então, a grande diferença, e aí entra a questão da religiosidade, é que as pessoas religiosas elas não entendem que Deus habita em nós. 1 Coríntios capítulo 3 ensina: vós sois templo do Espírito Santo de Deus e Deus habita em vós. As pessoas que não querem habitar o templo do Espírito, não querem ser templo do Espírito Santo de Deus, elas não entendem que Deus está afastado delas porque os pecados delas estão afastando elas de Deus. Então perceba que o Senhor está ao seu redor, te sondando, te conhecendo. Ele está só esperando você se arrepender dos seus pecados com seu coração verdadeiro para que Ele possa entrar em você e fazer morada no teu coração. Não adianta você ir para a igreja se você está na mentira. Não adianta você dizer que você tem uma religião se você não respeita o Evangelho. Não adianta você enganar a Deus porque Ele está ao seu redor. Confira sua Bíblia comigo, meu amigo. Não acredite em mim. E se eu estiver mentindo para você? Será que você vai ficar acreditando em mim? Por que você não abre sua Bíblia e acompanha comigo o que está sendo pregado? Para que você possa entender que o Senhor te sonda, para que você possa entender que o Senhor te conhece, para que você possa entender que o Senhor conhece o seu assentar, o Senhor conhece o seu levantar, o Senhor conhece os seus pensamentos. Então, se os seus pensamentos são bons, Deus sabe quem você é e Ele vai te recompensar por causa disso. O grande problema é que as pessoas estão com pensamentos ruins. E Deus conhece os pensamentos das pessoas. No versículo 3 está dizendo isso. Então, se você tem um coração podre e imundo, onde você usa Deus para pedir dinheiro, pedir oportunidade de emprego, não é errado você trabalhar. Não é errado você pedir oportunidade de emprego. O que é errado é você não se arrepender dos seus pecados e pedir essas coisas à frente disso. Muitas pessoas não estão querendo viver a vontade de Deus. Muitas pessoas não querem viver no centro da vontade de Deus. Nós já pregamos isso de manhã. O livro de Hebreus capítulo 11 ensina que aqueles que são de Deus, eles serão perseguidos, odiados. Eles sofrerão o vitupério de Cristo. Moisés, ele não quis ser rei junto com a filha do faraó. Ele não quis ter um cargo no mundo. Ele abriu mão de tudo para que ele pudesse fazer a vontade de Deus e sofrer os sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Então você que está me ouvindo, você não pode ficar usando o nome de Deus como um instrumento de petição. Senhor, eu vou pedir isso aqui, vou te servir porque eu quero isso. Senhor, eu vou me arrepender porque eu quero que você me dê aquilo, eu quero uma porta de emprego. Então isso é errado. Os religiosos, eles erram muito nisso. A gente estava ouvindo algumas orações aqui de uns religiosos, irmãos, a gente estava morrendo de rir. As pessoas orando assim, ó: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na tua presença, meu Pai. Peraí, mas como assim eu entro na tua presença? Como assim eu entro na tua presença? A presença de Deus, ela é forte na vida de todo mundo que crê. Aquele que crê, ele está na presença de Deus. Se ele não crê, mesmo assim ele está na presença de Deus, porque aqui está escrito no Salmo: Senhor, tu me sondaste e me conhece. Senhor, tu me conhece se eu me levanto ou se eu me assento. Então você que se tranca no banheiro para fazer coisas erradas, você que fica aí no seu quarto trancado conversando safadeza com os outros, você pensa que Deus não está te vendo. Você precisa entender que o Senhor está dizendo no Salmo 139, a gente só leu 3 versículos, 2 versículos, e olha quanta coisa a gente está falando. Perceba que não sou eu que estou falando, irmão. Eu estou apenas mostrando para você o que está escrito. Eu estou fazendo você entender o que está escrito. Se Deus disse para você que Ele está cercando... versículo 3. Você cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Então, se você anda, Deus está te cercando. Se você vai se deitar, Ele conhece o seu deitar. Ele sabe a hora que você está indo dormir. Ele sabe o que você fez antes de dormir. Ele sabe o que você fez durante o sono. Mas você não conseguiu... irmão, mas eu não consegui dormir porque eu tenho insônia. Meu irmão, Deus tem visto a sua vida de pecados. O diabo, ele não dá paz para as pessoas. O diabo, ele vai escravizar você. Não pense você que a pessoa que peca vai botar a cabeça no travesseiro e vai dormir tranquilamente, porque não vai. As culpas dela vão martelar a cabeça dela para que ela não consiga dormir, para que ela não consiga descansar. Então as pessoas não conseguem entender isso.
Nós temos que nos fortalecer na força do poder do Senhor para que possamos entender que Deus está ao nosso derredor, cuidando da gente ou afastado da gente, porque nós não queremos a sua presença. Então a presença de Deus está ali, agora cabe a você ser templo do Espírito Santo ou não. Você pode ter essa opção. Você pode sentir a presença de Deus, porque as pessoas sabem que estão erradas, elas sabem que estão fazendo coisas erradas, mas elas continuam fazendo coisas erradas. Então elas sabem que a presença de Deus está ali, mas elas dizem, não, eu não quero. Não quero. Eu quero o pecado, eu quero a mentira, eu quero a safadeza. Eu nasci para ser profano. Eu nasci para ser uma pessoa desviada. Eu nasci para ganhar dinheiro, eu nasci para ser rico. Então você que escolhe isso, tudo bem. Tudo bem, é um direito seu. Deus disse, louco, ainda hoje me pedirão a sua alma. Você que ama o mundo, pensa que tem tudo. De que adianta você conquistar o mundo inteiro e perder sua alma? Então pense bem. Porque se você não está em Deus, você está vivendo uma vida vazia. E Deus te conhece, Ele vê tudo que você faz. Então é bom que você comece a tomar vergonha na cara para que você passe a ter atitudes condizentes com a palavra de Deus. Vamos continuar lendo. Versículo 4. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conhece. Então o Senhor conhece tudo que você vai fazer. O Senhor já predestinou você a trilhar por um determinado caminho, como ensina Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Ele te dá caminhos de vida e caminhos de morte. Se você escolhe caminhos de vida, Deus vai oferecer coisas boas para que você pregue a palavra de Deus, para que você faça a diferença nessa terra, sendo um bom funcionário, sendo uma pessoa comprometida, sendo uma pessoa que realmente se esforça. Então Deus tem bons caminhos para essas pessoas. Agora as pessoas que estão em caminhos ruins, Deus também trilhou esses caminhos, meu amigo. Deus colocou caminhos de morte para essas pessoas. Então você que escolhe caminho de morte, uma hora você vai pegar um dos atalhos que vão te matar. É uma mulher que você vai tentar dar em cima e essa mulher vai ser namorada de um policial ou de um bandido e vai te dar um tiro na cara. É um acidente que você vai sofrer. É alguma emboscada, um bandido, um roubo, um assassinato, um acidente. Então Deus, Salmo 91, ele ensina que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas isso é para quem está vivendo a palavra de Deus. A palavra de Deus ensina em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte, irmão. Muitos de vocês não conseguem entender que tudo aquilo que nós fazemos está predestinado. Você escolhe um caminho e Deus vai abrindo o caminho. Se você escolhe o caminho do diabo, uma hora você vai encontrar a morte. Não interessa o caminho que você tem escolhido, torna a repetir. Você quer o cigarro, quer a maconha, quer a bebedeira, uma hora você vai ficar bêbado e você vai sofrer um acidente. Uma hora você vai... você é viciado em sexo, em prostituta? Ok, uma hora você vai pegar uma infecção por HIV, uma hora você vai pegar uma sífilis, alguma dessas doenças venéreas aí, e você vai morrer. Então perceba que o diabo tem sempre um laço armado para você, para cada situação. Mas quando o assunto é Deus, é bênção que Deus tem para você. Se você quer pregar o Evangelho, você vai ser abençoado. Se você quer viver uma palavra de Deus de forma verdadeira, arrependendo-se dos seus pecados, lendo a Bíblia, praticando, ajudando ao pobre necessitado, então Deus tem caminhos de vida para você. São bênçãos, são pessoas que você vai abençoar, você vai se sentir bem com isso. Então, irmãos, precisamos começar a entender o significado da palavra de Deus. Não adianta a gente ficar aqui lendo salmo, lendo versículos, se vocês não conseguem meditar na palavra de Deus. Ler por ler não faz sentido nenhum. Você tem que ler e entender o que você está lendo. Versículo 5. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre ti a minha mão, sobre mim a tua mão. Ou seja, Deus está protegendo aquele que é fiel. Deus está cuidando daquele que é fiel. Tal ciência é para mim maravilhosíssima. É tão alta que eu não posso atingir. Então Deus, ele é um mistério insondável. Você não pode entender os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus estão além dos seus pensamentos, dos meus pensamentos, dos seus pensamentos, dos pensamentos de qualquer pessoa nesse mundo. Então você precisa entender, meu irmão. Eu não creio em Deus não, porque não tem comprovação científica de que Deus existe. Então você que pensa assim, meu amigo, você está querendo afrontar o próprio Deus. A palavra de Deus está ensinando aqui no Salmo 139, versículo 6, que a ciência de Deus é maravilhosíssima e ela é tão alta que você não pode atingir. Então, a fé, está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1, é você crer no que você não vê, esperar o que você não sabe se vai acontecer. Você tem plena convicção
de que aquilo vai acontecer com você. Você crê com todo o seu coração que ainda que a sua bênção não tenha chegado, e bênção, meu irmão, não é bênção material, bênção espiritual, é libertação de pecado, é dom espiritual, entendeu? É tudo aquilo que nos aproxima de Deus. Eu não estou aqui pregando dinheiro para você porque eu não sou falso profeta. Eu não vou ficar aqui pregando um evangelho secular, um evangelho triunfalista, onde eu vou ficar prometendo bênçãos e vitórias para você, porque eu vou estar sendo mentiroso. São 11h25 da noite. Eu não tenho tempo para perder com o bode do diabo, que quer ouvir que Deus vai dar dinheiro, que Deus vai dar porta de emprego, que Deus vai dar causa na justiça. Deus pode operar nessas áreas, mas acima de tudo, Deus quer operar no teu espírito. Porque o espírito, ele é eterno. A carne não serve para nada. Jesus disse em João capítulo 6. O espírito não, a carne não serve para nada, mas o espírito vivifica. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então eu estou pregando aqui para dar vida para você. Imagine você hoje. Você tem 50 milhões na conta, mas você sofre um acidente e fica em cima de uma cama de hospital. O que você ia preferir? Dinheiro ou a sua vida de volta? Pense bem nisso. Então, o que eu tenho aqui para você é a sua vida eterna. Se você quer ouvir as palavras da vida eterna, você vai ouvir essas palavras e vai renunciar àquilo que está no mundo. Continuando a leitura. Para onde o meu espírito pode se esconder de você, Senhor? Para onde eu fugirei da tua face? Então perceba aqui no Salmo 6, no versículo 7 do Salmo 139, que nós não temos para onde fugir. Porque Deus está nos vigiando por todos os lugares. O salmista diz: para onde eu irei no teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Nós não podemos fugir de Deus. É um prazer. Opa, boa noite, Johnny. Prazer, meu irmão. Olha, gente, para vocês que estão me ouvindo agora, o Johnny, ele é um herege que participa aqui do nosso culto online no Facebook. Torno a repetir, se você quiser participar, adicione aí, é Jesus Santos. Só você adicionar no Facebook. O Johnny é um herege que sempre se manifesta contrariando a nossa pregação. Então, por que a gente não exclui o Johnny? Por que a gente permite que ele fique aqui? Porque ele é um instrumento do diabo para mostrar para vocês que a pregação do evangelho ele causa ódio nas pessoas. Perceba que eu estou pregando o salmo e ele está aqui me xingando de fanático. Eu estou pregando o salmo, não estou pedindo dinheiro, não estou falando nada, só estou pregando o evangelho. Então ele está me chamando de fanático. Está dizendo que eu estou metido nas tretas. É um homem muito inteligente, né, gente? Então, Johnny, parabéns pela sua inteligência. Você vai ganhar de presente uma tomografia de crânio para ver se realmente tem cérebro dentro da sua cabeça, tá bom? Eu, sinceramente, vou dizer para você o seguinte, eu acho que tem fezes. Eu tenho quase certeza que esse exame de crânio que a gente vai fazer em você, em vez de ter cérebro, tem fezes, tá bom, gente? Então, vamos continuar a nossa pregação. Prazer, Johnny, seja muito bem-vindo, a gente não vai excluir você. É sempre muito bom ter você com a gente, tá bom? Que Deus te abençoe, irmão. Tenho certeza que a palavra de Deus vai entrar no seu coração, porque aqui a gente não exclui ninguém, gente. Aqui se a pessoa não crê, tudo bem, glória a Deus. Se ela me xinga, glória a Deus. Aqui eu não levo nada pro lado pessoal, porque eu não falo por mim. Aqui eu não falo por mim, falo pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então vamos orar pelo irmão Johnny para que ele se converta dos seus maus caminhos. Para quem não sabe, ele é português, gente. Ele tá na cidade do Porto, ele tá na Europa. Então, para vocês verem que aquilo que a gente fala não é mentira, né? A gente recebe ligações do México, da Argentina. Hoje eu falei com um colega de um país chamado Bafária, uma coisa assim, na Nigéria. Então, um irmão falando inglês, o outro falando de Moçambique, da Angola, Congo, Alemanha. Enfim, irmão, a gente realmente não tem palavras para descrever a propagação do Evangelho. Mas isso está escrito, tá? Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15 em diante. 1 Tessalonicenses capítulo 1, 1 Tessalonicenses capítulo 2. Perceba lá nesses versículos, nesses capítulos que eu estou dizendo, que a pregação do verdadeiro Evangelho, ele alcança realmente o mundo inteiro. É o mundo inteiro. Deus, quando bota você para fazer uma obra dele, ele não vai botar você para fazer uma obra na tua esquina. Ele vai botar você para fazer uma obra na tua esquina, mas a tua unção vai fazer com que a palavra de Deus se propague a ponto de que você vá levando cada vez mais a palavra. 1 Coríntios capítulo 3 ensina, sabe o que, irmãos? Nós plantamos a semente, nós chegamos, mas é Deus quem faz crescer. Você pode conferir na sua Bíblia. É Deus quem faz crescer a obra. Por isso que aqui a gente prega a verdade, porque a gente sabe que a gente não tem nada, a gente não tem força nenhuma. A gente simplesmente vai pregando a verdade e Deus vai abrindo as portas. Lembra da carta a carta a Filadélfia?
Eis que coloquei uma porta diante de ti, a qual ninguém poderá fechar. As pessoas nessas igrejas evangélicas, elas tratam dessa passagem como se isso fosse uma promessa de que Deus vai te dar dinheiro. Eis que coloquei uma porta aberta diante de ti que ninguém poderá fechar. Não. Essa mensagem de Deus, a carta à igreja da Filadélfia, é para mostrar que o evangelho ele será anunciado e ninguém pode abalar, ninguém pode fechar a porta que Deus abriu. Por isso que nós estamos pregando o mundo inteiro, meu amigo. É o mundo inteiro ouvindo o ministério Jesus não mente. Então vamos continuar. Bom, versículo 8. Gente, uma vez eu estava andando de avião, eu tinha muito medo de avião. Para que eu vou contar isso? Para que você possa entender aqui o que vai falar o Salmo 139, versículo 8. Olha o que diz o Salmo, no versículo 8 do Salmo 139. Se eu subir até o céu, tu lá estás. Se eu fizer no inferno a minha cama, lá estás também. Se tomais a asa da alva e se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Meus irmãos, eu tinha pavor de avião. E no avião, Deus me deu o Salmo 139, a partir do versículo 8 ao 10. E ali naquela palavra eu senti o conforto de que aonde eu estivesse, Deus estaria comigo. Olha o que diz a palavra. Se subir ao céu, tu lá estás. Se eu for para o inferno, lá estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Algumas pessoas podem falar, irmão, mas como assim você vai para o inferno? Lucas 16, perceba que o Lázaro, que era um homem salvo, estava ao lado de Abraão, e ele olhou para o rico que estava no inferno. Não significa que nós vamos para o inferno, significa que Deus vai nos proteger. Lembra de Isaías 43? Ainda que tu passes por águas profundas, elas não te submergirão. Ainda que tu passes pelo fogo, ele não te queimará. Então a palavra de Deus ensina isso. Por pior que seja a situação, Deus está com você. Você não tem que ter medo. É isso que eu quero que vocês entendam, irmãos. Eu não sei qual é a situação que vocês estão vivendo, mas o Senhor ensina para você que, independentemente de onde você esteja, Deus está com você. Se você está se arrependendo dos seus pecados e vivendo o evangelho verdadeiro, Deus está com você. Não interessa o seu problema, não interessa onde você esteja, não se sinta medroso, não fique com medo, não fique com insegurança. Deus está dizendo para você no Salmo 139, versículo 8 ao 10, que até ali a tua mão te sustentará. Até ali a tua força nos sustentará. Então, irmãos, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Vocês precisam ler a palavra de Deus. Eu vou ler até o versículo 10 para que a gente não se prolongue muito, tá? Eu acho que a gente já conseguiu entender bastante nesses 10 primeiros versículos. Falamos bastante, tenho certeza que a noite de vocês será uma noite abençoada. Peço que vocês ouçam essa mensagem novamente se for necessário. Nós somos do Ministério Jesus não mente. Peço que você adicione o nosso número no WhatsApp, se você ainda não adicionou. É 021 981 719616. Adicione o nosso número e você vai receber pregações diariamente, ok? Peço que você acesse a nossa rádio Jesus não mente, www.jesusnãomente.net. Temos também o nosso canal no YouTube, Jesus não mente, o Evangelho da Porta Estreita. É só você entrar e ouvir as pregações, tenho certeza que Deus falará profundamente com vocês. Peço que essa mensagem vai para o WhatsApp, possivelmente amanhã. E eu peço a todos vocês que receberam essa mensagem pelo WhatsApp, que vocês coloquem essas mensagens nos grupos do WhatsApp, porque não interessa o grupo que você está passando. Eu estou aqui no grupo da Marcela, que vende leite de rosas. Você coloca a gente lá no grupo da Marcela, que vende leite de rosas. O irmão que faz vitaminas com morango e banana. Então tem cada grupo bizarro. Hoje me colocaram em um grupo chamado Só os Bão. Só os Bão. Hoje me botaram no grupo chamado Família Buscapé. Então, irmão, você pode me colocar no grupo que você quiser. O que interessa é que as almas que estão dentro desses grupos, elas vão receber esses áudios e quando elas abrirem, elas vão ter a oportunidade de ouvir a verdadeira mensagem de Deus. Nós não temos que restringir o evangelho a 4 paredes. O religioso faz isso. O religioso, ele gosta de... A igreja dele é abençoada, a igreja dele é a melhor. Venha para a minha igreja, vamos ficar ali dentro, porque Jesus vai voltar e só vai salvar quem está ali dentro. Então o religioso é um bicho maluco, um bicho louco. Para ele, só a igreja dele é verdadeira, só o pastor dele é o bom. Então, irmão, eu não tenho o que dizer. Para mim são pessoas malucas, são pessoas loucas. E eu peço que vocês não sejam participantes dessas obras infrutíferas das trevas. A gente tem que evangelizar todas as pessoas. Todas as pessoas. Eu não posso fazer acepção de pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Então era isso que eu tinha para dizer.
Nosso pastor é o Senhor Jesus. Eu quero lembrar isso para vocês. João capítulo 10. E antes de terminar essa história, antes de terminar essa pregação, eu quero contar uma rápida história para vocês. Irmãos, hoje eu fui num restaurantezinho que tem aqui perto da minha casa e parou um cara do meu lado exibindo um relógio enorme, relógio dourado. E eu simplesmente, irmão, eu não fiz nada para ele. Ele começou a exibir o relógio, querendo se mostrar, sabe, querendo se impor, sabe? Então eu quero dizer o que para você com isso? Quero dizer para você que as pessoas no mundo, elas se impõem por aquilo que elas têm. Se você não tem alguma coisa, de repente, porque você não tem dinheiro, eu não quero que você se sinta inferiorizado por isso. Eu, graças a Deus, eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser. Mas eu não me sinto inferiorizado. Mas eu também não fiquei rebatendo o desafio dele querendo marcar território. Então as pessoas hoje em dia elas gostam de marcar território. Eu tenho mais, eu vou te mostrar que eu tenho. E nós como cristãos verdadeiros, nós temos que deixar essas pessoas agir assim e olhar para elas com um olhar de misericórdia, reconhecendo que a graça de Deus, a glória de Deus não estão presentes na vida dessa pessoa. Então não é para você ficar encarando, não é para você ficar com raiva. Você tem que olhar essa pessoa como uma pessoa miserável, uma pessoa digna de pena, que pensa que tem alguma coisa e fica querendo mostrar que, porque eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Eu olhei para aquela pessoa e fiquei, gente, como pode a pessoa ser tão imatura? Como pode a pessoa ser uma pessoa tão deprimente? Porque eu tô quieto na minha aqui comendo, vem esse diabo aqui querendo exibir esse relógio grande aí do meu lado, achando que é superior a mim por causa disso. Então a gente tem que olhar com olhos de misericórdia, tá bom, irmão? E o legal que depois eu voltando para casa, eu vi um casal de mendigos, aqui tá chovendo, né, onde eu moro. E eu vi um casal de mendigos morando aqui embaixo de um negócio de fisioterapia que tem. E eu passei na pizzaria que tem ali na frente, comprei uma pizza e pedi para entregar pro mendigo. Então por que eu tô falando isso? Para que eu apareça como para vocês? Não, porque vocês não me conhecem, vocês não estão me vendo, vocês não sabem quem eu sou. O que eu tô falando para vocês aqui é que a vida do servo de Deus, ela é baseada naquilo que está na palavra. Tiago 1:27. A verdadeira religião diante de Deus é ajudar ao pobre e ao necessitado e se afastar dos pecados do mundo. Será que você tem feito isso? Mateus 25 ensina isso. Nós temos que ajudar aquele que tem fome. Temos que dar de comer àquele que tem fome. Temos que dar de beber àquele que tem sede. Então, quando você ajudar ao pobre, hoje eu recebi uma mensagem de um irmão dizendo que ajudou o pobre, disse que nunca se sentiu tão feliz na vida dele. Então, isso foi inclusive um motivo que me deixou muito feliz hoje. Por isso que eu prego o evangelho, porque eu tenho visto que as pessoas estão ouvindo o evangelho. Elas estão vendo na palavra que Jesus mandou, estão seguindo, e isso tem me enchido de alegria. Então, abençoar aquele mendigo com uma pizza, meu irmão, eu imagino a cara dele quando ele recebeu a pizza. Então, a única coisa que eu tenho que agradecer a Deus é por eu ter a mentalidade que eu tenho, é por eu ter esse Espírito Santo falando por mim, porque ele me perdoou dos meus pecados. Eu era um mentiroso sem vergonha, um egoísta, um vagabundo. Eu era um desgraçado, gente. Eu era um desgraçado. Eu era uma pessoa que não tinha jeito, mas Jesus veio na minha vida e mostrou que realmente o ser humano ele tem solução. Não interessa o pecado que você tenha cometido, o Senhor é fiel para transformar a tua vida e fazer você um verdadeiro homem de Deus. Assim como ele mudou a vida de Paulo, ele vai mudar a sua. Assim como ele mudou a minha, ele vai mudar a sua. É só você crer. A Raquel Gidrão está fazendo uma pergunta. Por favor, o senhor me fala que... O senhor me fala, eu gosto e ajudo os cachorros. Será que eu estou fazendo bem? Irmã, claro que sim. Eu tenho dois cachorros que eu adotei. Um era reprodutor, ele não tinha nem nome. Ele tinha número, o número dele era 09. Então os cachorros reprodutores, eles são tratados como bichos mesmo. Eram cachorros que, se eles não conseguirem procriar, eles são mortos, não sei se você sabe disso. E iam matar esse cachorrinho. Ele era um cachorro reprodutor. E o nome dele era 09. E ele não estava reproduzindo como ele reproduzia antes. E aí o veterinário me explicou a história dele e eu peguei ele para mim. Então, cuidar do cachorro também é bom, porque Provérbios ensina que aquele homem que é bom, ele cuida até dos seus animais. E eu cuido também de uma cachorra de rua também. O nome dela é Negra. A gente chama ela de Negra. Ela é uma cachorra bem feia, uma vira-lata, bem pulguenta, mas é amorosa. E ela tava na rua. Ela é feia pra caramba, eu falo isso, a minha mãe não gosta, mas eu fico brincando, né? E a minha mãe não gosta, mas a gente tem que cuidar dos animais também, porque os animais fazem parte da criação. Os animais são seres criados por Deus, inclusive os animais são bênçãos na vida de muitas pessoas. Existem pessoas que são sozinhas e que elas sentem um amor tão grande pelos animais que é uma das formas da chama do amor se manter viva nos nossos corações. Eu particularmente aprendi a amar com os cachorros, porque eu tive muitos cachorros na minha infância
E eu sempre tratei muito bem os meus cachorros. Eu sempre fui um pouco arredio, mas com bicho eu pareço um idiota, porque eu como se fosse uma criança. Então, cuidar de cachorro, cuidar de bicho, cuidar de gato, cuidar de cavalo, seja qual for o bicho que você cuida, se você cuida é porque você tem amor, e toda forma de amor é maravilhosa. Tá bom? Leia 1 Coríntios capítulo 13 e entenda o que é o amor conforme a palavra de Deus. Irmão, então é isso que eu tinha para dizer. Fiquem na paz, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Até amanhã.